Oi, 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 gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou Daniela Santos e uma vez mais eu conto um pouco da minha trajetória aqui no México. Gente, cruzar fronteiras por terra sem documentos não é uma aventura de férias, é um teste de sobrevivência, exatamente. Quando eu saí do Brasil com destino ao México, eu sabia que estava deixando tudo para trás, incluindo os meus filhos. Mas eu não tinha ideia do que esperava no caminho. Gente, quando foi em 2010, eu fui pro Brasil, eu moro aqui no México desde o ano 2003. Só que no ano de 2010, eu fui para o Brasil, porque eu fui diagnosticada aqui no México com borderline. Foi no ano que eu fui diagnosticada borderline. Então eu fiquei muito assustada. O que foi que eu fiz? Eu deixei a minha filha com a avó paterna dela, aqui no México, na cidade de Colima, porque ela nasceu lá. Eu não moro na cidade de Colima, gente. Nós moramos aqui em Porto Vallarta, Jalisco. Só que naquela época, eu morava aqui, viajei para Colima e deixei a minha filha lá, falei com a avó dela, né? Ela concordou e eu fui pro Brasil para passar aproximadamente 2, 3 meses. Foi o tempo que eu fiquei no Brasil, 3 meses. Minha filha tinha 6 anos naquela época. Hoje, ela tem 21, entende? Então isso já faz um tempinho, né, gente? Já faz 16 anos. Então, eu deixei ela com a avó dela e fui pro Brasil. Chegando no Brasil, as minhas expectativas não foram totalmente diferentes, entende? Eu não tive ajuda de nada. Eu fiquei até pior, entende, com borderline. Minha família talvez não sabia o que era isso, nem eu sabia, imagine. Eu não posso julgar, porque talvez eles também estavam tão assustados como eu, né, imagine. Eu saí do Brasil, vim pro México e de repente eu voltar com um diagnóstico, né, então eles estavam tão assustados quanto eu estava assustada. A coisa é, gente, de que passei 3 meses no Brasil, eu fui um dia depois do aniversário da minha filha Nicole, que quando ela fez aniversário dia 2 de julho, ela fez 6 anos, e no dia seguinte, dia 3 de julho, eu fui para o Brasil. E voltei, e daí, quando eu estando lá no Brasil, eu não estava bem, eu estava até piorando, eu achava que eu estava piorando. Aconteceram sucessos, né, que realmente eu não estava me acoplando, e ademais, eu estava com uma sensação horrível por ter deixado a Nicole aqui no México. Então entrou um desespero enorme para eu poder voltar, porque eu achei que eu estava cometendo por segunda vez o mesmo erro, entende? Que era abandonar os meus filhos. E eu não queria cometer esse mesmo erro, porque quando eu cometi a primeira vez, eu não fiz com a intenção de machucar ninguém. Foi só um momento de desesperação e medo, entende? Então, isso foi outra história que no futuro eu vou fazer um vídeo sobre o abandono, quando eu abandonei os meus filhos em 2003, para eu poder vir para o México. Ok, recapitulando o ano 2010, gente, quando eu cheguei no Brasil e que resolvi decidir voltar para o México, eu ia comprar minha passagem de avião normal e ia voltar. Só que eu me deparei com uma surpresa, surprise, o México começou a pedir visto para os brasileiros. Isso aí, começou a pedir visto para os brasileiros e eu me desesperei, gente. Eu me desesperei. Me desesperei porque eu não tinha visto e eu já queria voltar. Eu tava desesperada, entendeu? Eu queria voltar pro México porque eu queria recuperar minha filha do meu lado. Eu não tinha perdido ela, eu só tinha deixado ela por um tempo, mas eu me assustei. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha comprado uma laptop, uma MacBook lá no Brasil, com a intenção de começar a investigar quais seriam as possibilidades, as facilidades para poder vir pro México por terra de forma ilegal. Só que para não fazer isso sozinha, eu conectei com uma amiga minha, naquele tempo era minha melhor amiga, a Geraldine, que também conhecida como Sami, e ela aqui no México, né, ela é daqui, e liguei pra ela, oi, você topa fazer essa aventura comigo? Ela disse, eu topo, só que você me pegou de surpresa e eu não tô com condições financeiras de fazer essa viagem. E eu falei pra ela, tudo certo, eu patrocino você também. Naquele tempo eu tinha dinheiro porque eu vendido quase tudo que eu tinha aqui no México para ir pro Brasil naquela época. Então eu tinha um dinheiro guardadinho que eu podia ter a disponibilidade, a disposição, né, de poder levar minha amiga junto comigo nessa aventura. Porque acompanhada é sempre melhor, né, gente? A gente se cuida e mais sendo mulher. Então, só que o Brasil também estava, hoje em dia já não pede, mas naquele tempo, em 2010, o Brasil também estava pedindo visto para os mexicanos. Então, o que foi que eu tive uma ideia? Então, eu comprei a passagem dela para Bogotá, Colômbia. E a minha do México para Colômbia, Bogotá. E a minha passagem de Aracaju, Sergipe, que é da onde eu sou, minha terra natal, Brasil, para Bogotá, Colômbia, pra gente se encontrar em Colômbia. Entende? Essa foi a estratégia. Então, nos encontramos em Colômbia. Chegamos lá, nos encontramos no aeroporto de Colômbia, nos abraçamos, ai que legal que você veio e tudo, sei, beleza. A gente pegou um táxi e fomos procurar uma hospedagem, né? Eu lembro que a hospedagem que a gente ficou, gente, é uma pousada, é uma casa maravilhosa, linda, entende? De uma senhora, de mais ou menos uns 60 anos, essa senhora, uma pessoa incrivelmente maravilhosa, que recebeu a gente com muito carinho e respeito. Eu não sei como é o nome dela, eu não lembro, gente. Tomara que um dia, sei lá, ela veja esse vídeo e lembre de mim. Eu agradeço muito a hospedagem, entende? Eu estava um pouco aflita, eu estava um pouco assustada, mas eu sou do tipo da pessoa que mesmo com medo eu faço as coisas, entende? Eu não deixo o medo me vencer, não. Então, ficamos 17 dias em Bogotá primeiro para poder formular por onde a gente ia continuar o caminho, né? A gente não tinha pressa nesse sentido, porque a gente queria fazer as coisas certas.
Então, passaram 17 dias, a gente curtiu um pouco, conheceu um pouco de Bogotá, conhecer a comida, a culinária, as pessoas maravilhosas, a sua mercê. Aprendi muitas coisas com as pessoas colombianas. Colômbia, eu adorei Bogotá, um clima maravilhoso. É um clima frio o ano todo, entende, gente? Foi incrível. Eu gostei muito. A gente ficou hospedado num bairro que se chama Nicolas de Friedman. É assim, não sei se eu falei bem, mas Nicolas de Friedman. Tava perto do aeroporto, mais ou menos perto. Mas eu acho que mais ou menos uns 3, 4 quilômetros do aeroporto. E um bairro super chique, hein, gente? Um bairro maravilhoso, cheio de jardins e tudo. Adorei. A gente ficou num lugar muito legal mesmo e muito seguro. Segurança, nota 1000. A gente nunca teve problema nenhum enquanto a insegurança nesse lugar. Então, saímos daí de Bogotá, Colômbia, e fomos para Medellín. Pegamos um ônibus, a gente foi de ônibus até Medellín, Colômbia. Pegamos outro ônibus para Turbo. Turbo é um povoado pequenininho. E aí a gente ficou mais ou menos uma semana, 4 dias, 5 dias, não lembro muito bem. Mas foi entre 5 dias a uma semana. Ficamos aí para poder dar o seguinte passo. A gente não dava os passos rápido não, gente. A gente pensava, analisava, conversava e dava o seguinte passo, tá entendendo? Daí chegamos aí e tudo. É um povoado que eu gostei da forma. Gente, no geral, toda a Colômbia tratou a gente super bem. Eu amei a Colômbia. Eu amei a amabilidade, a alegria, entende? E como eles trataram a gente. Eu não tenho nada o que falar de Colômbia. Colômbia, nota 1000. Gente, se vocês é de Colômbia, muito obrigada pela hospitalidade. Foi maravilhoso. Em 2010 eu conheci o país de vocês. E super bem. Gostei mesmo. Então, pegamos para sair daí de Turbo, para ir para Porto ou Baldia. Porto Baldia é um outro povoado, só que já pertence a Panamá, entende? Só que é por mar. Então a gente saiu de Turbo, em lancha, um táxi-lancha, que levou a gente para Porto ou Baldia, assim se chama, Porto ou Baldia, que está no Panamá. Chegamos no Panamá, já saímos de Colômbia, chegamos no Panamá por lancha, chegamos aí na polícia de imigração federal, né? Porque quando você sai de um país para ir para outro, tem que passar pela fronteira. Então, eles pediram os papéis da minha amiga e tudo certinho, entende? Me perguntaram se eu tinha cartão para poder financiar a viagem, eu disse que sim, mostrei para eles, entende? Me fiz responsável da minha amiga, porque ela não tinha cartão naquela época, então eles pediram que eu assinasse um papel me fazendo responsável pela minha amiga. Minha amiga essa só é 2 anos mais nova do que eu, gente. Hoje eu tenho 49 e hoje ela vai estar com 47 sim. Naquela época, eu estava com 33 anos de idade. 33, 34 anos de idade. Entende? Naquela época. Agora eu já tenho 49. Então saímos daí, ficamos aí passamos pelo sistema migratório, né? E tudo, beleza. E depois procuramos um hotelzinho. Porque aí em Porto Baldia é bem pequenininho, gente. É bem pequenininho, todo mundo se conhece. Tem poucas ruas, a internet era muito fraquinha. Não sei como é que tá agora. Porque isso já faz 16 anos que eu tô contando. Tomara que já tenha evoluído mais. Mas naquela época eu gostava desse povoado como ele era, gente. Ele era uma gracinha, limpo, as pessoas amáveis. Porto Baldia, né? O povoado daí do Panamá. O povo super gente fina, super gentil. Conseguimos um hotelzinho. E, gente, pra sair daí, pra continuar a viagem, a gente só podia ser por 3 caminhos. Ou por terra, pela montanha, que se chama... É um caminho muito perigoso. Dizem que é um dos caminhos mais perigosos de fronteira, né? Eu não sei como é que se chama. Deixa eu procurar aqui. Opa! Deixa eu procurar aqui. Peraí. Qual a fronteira? Qual a fronteira mais perigosa? A verde, não. Ok, depois eu coloco aí aí embaixo o nome dessa fronteira, entende? Só que falaram que é muito perigoso. E como éramos 2 mulheres, né? Eu tinha meu computador, eu tinha minha malinha e tudo. Então eles não recomendaram a gente ir por aí, gente. Porque é uma fronteira muito traficada por pessoas de vários pontos. Colômbia, Venezuela, Cuba, Brasil. Argentina, muitas partes, entende? Passam por aí quando não tem muitas possibilidades econômicas para ir por outro lado. A outra opção número 1 seria por céu, voando, por uma avioneta. Só que a avioneta pagava $70 por pessoa naquela época, para levar até Colômbia. Então eu não quis para poder economizar dinheiro, entende? Porque eu podia patrocinar a viagem, mas eu não sabia o que vinha mais na frente. Então eu não podia gastar dinheiro à toa, entende, gente? O dinheiro estava contado, estava regulado. Não era um dinheiro, eu não sou rica, eu nunca fui rica. Entende? Eu sou rica de coração. Mas é isso, gente. Continuando. Então, eu decidi ir por barco. A outra forma, a terceira maneira, era ir por barco pesqueiro. Tinha um barco, falando pra gente, tinha um barco que de vez que ele chegava aí uma vez por semana, entende? E o dono desse barco e o capitão desse barco moravam nesse povoado onde a gente estava, no Porto Baldia. Então, eles, uma vez por semana, eles chegavam aí, pra poder descansar e depois voltar pro caminho deles. Era um barco de carga, de mercadoria, gente. Esse barco era um barco bem grande, entende? Ó, meu netinho aí.
Então, esse barco era um barco bem grande, entende? Que ele levava mercadoria para a comarca Cuna Ayala, que é uma comarca de tribo, uma tribo indígena que também se chama Cuna Ayala. Então, essas tribos, entende? Ele abastecia essas tribos. Não grátis, não. Essas tribos compravam a mercancia dele, né? A mercadoria dele. Que era para armazéns, entendeu? Cervejas, comidas perecíveis, entendeu? Ovos, bananas, essas coisas. Então, quando a gente ficou uma semana nesse Porto Baldia, esperando esse barco chegou. Entende? Esse barco chegou, a gente conversou com o capitão, ele pensou um pouco, ele disse, depois eu dou a resposta. E ele ficou aí 2 dias. No último dia, a gente foi falar com ele para perguntar a resposta dele. E quando a gente perguntou a resposta dele, ele disse que, ok, tá bem, tá tudo bem, a gente vai levar você. A gente vai correr o risco de poder ter algum problema, porque a gente não pode estar levando estrangeiros, entende? Mas eu vou fazer essa exceção. Então foi assim, a gente subiu e ele não cobrou nada, gente. Ele levou a gente de graça, com a condição de que a gente tinha que cozinhar para eles. Era muitos marinheiros, e os marinheiros desse barco eram indígenas da comarca Cunayala, trabalhavam para esse capitão, entendeu? Eram mais ou menos como uns 4 marinheiros, o capitão e o dono do barco, que eram pessoas maravilhosas, todos muito respeituosos, nunca faltaram ao respeito a gente. A gente tinha nosso próprio espaço para dormir, eu e a minha amiga. Foram totalmente respeituosos, gente, totalmente empáticos, entende? Só que eles não deixaram a gente cozinhar, porque quando a gente foi tentar cozinhar, como eu nunca tinha cozinhado dentro de um barco, eu não tinha equilíbrio, gente. Todo mundo, até meu neto tá começando a rir, ó. Todo mundo começou a rir, gente. Todo mundo começou a rir de mim e da minha amiga, porque a gente não conseguia cozinhar. Gente, deixa eu suar aqui o nariz do meu neto. Foi, sabe? Que ele tá com catarrinho. E é isso, gente. Então, ele disse, melhor vocês não façam nada. Vocês só ficam olhando a paisagem. Eu disse, tá bem. Gente, a comidinha era básica. Era arroz branco, entende? E banana. Só que a banana era assada. Eles têm um nome aí, petacon, entende? Alguma coisa assim que se chama. Eu esqueci já. E eu até aprendi a fazer naquela época, porque eles me ensinaram a fazer. De tanto eu ver, né? Eu aprendi. Então, era arroz e isso. E quem quisesse comer peixe, tinha que pescar. Rapaz, uma vez eu pesquei. Eu pesquei uma caixa de leite cheia de areia. Eu pesquei uma caixa de leite cheia de areia, gente. E a minha amiga pescou um peixinho mais ou menos do tamanho da minha mão. E daí foi assim, gente. Essa foi a nossa trajetória. Foram 4 dias no mar, entende? Percorrendo a comarca Cunayala. A gente descia nas noites, a gente descia, a gente descansava, ele dormia. Quando chegava às 5 da tarde, ele ficava em alguma tribo, entende? Ele não conduzia o barco de noite, era só durante o dia. Então, a gente passeava pelas tribos, menina, umas praias maravilhosas. Eu tinha muitas fotos dessa viagem, gente. Naquela época não tinha celular como tem agora, entende? Era outro tipo de celular, era outro tipo de qualidade de fotos. Eu perdi a maioria dessas fotos, gente, tristemente. E as que tem, eu não sei onde estão. Se eu tivesse, eu mostraria pra vocês. Mas foi uma coisa incrível mesmo, foi maravilhoso. Foi uma experiência muito bonita. Essa aventura teve muito estresse, muito medo, mas também teve coisas muito, muito lindas. Como essa travessia pela comarca Cunayala foi algo incrível. Eu, na minha vida, nunca tinha visto praias virgens, praias cristalinas. Gente, parecia Caribe. Eu acho que era um Caribe ali, entende? Eu acho. Com a minha ignorância, eu acho que ali era um Caribe. E se não era, tava pra ser, então. Porque tava muito lindo, lindo mesmo. E as pessoas, como sempre, amáveis. Então, gente, ele é danado, meu neto é danado. Eu tenho que fazer um vídeo com ele, ó, porque eu não tenho quem cuide dele. Quem cuida dele sou eu, sou a avó-mãe. Meta. Hã? Meta. Ah! Não. Oi! Então é isso, gente. Então chegamos a Colón, né? Finalmente, 4 dias depois de viagem em barco, chegamos a Colón. Chegando a Colón, a gente se despediu das pessoas com muito agradecimento no coração, entende? Por não ter acontecido nada com a gente, por eles terem sido pessoas honestas, entende? Dignas, são pessoas trabalhadoras. E realmente a gente teve muita sorte. Então procuramos um hotelzinho, a gente ficou em um motel no centro de Colón, no Panamá. Ficamos 1 semana e meia, mais ou menos, para ficar pensando qual seria o nosso seguinte passo. Eu e a minha amiga. Sempre a gente escolhia pousadas, hotelzinhos ou motelzinhos baratos, gente. Não era de luxo, mas eram limpos, entende? Eram pequenos, limpos e tinham o necessário pra gente poder descansar e seguir viagem. Continuar a viagem, né? Que era o que importava, eu chegar aqui no México pra reencontrar minha filha, a Nicole. Então, quando avançamos, pegamos um ônibus, fomos na rodoviária, nos informamos e tudo, e pegamos um ônibus a gente queria pegar um ônibus por Ticabús, aí uma empresa, entende, de ônibus, que se chama Ticabús, que leva você do Panamá até o México. Então, a gente foi na rodoviária para comprar essa passagem. Só que chegando na rodoviária, a moça da janelinha me perguntou se eu tinha visto para entrar em Honduras, e eu disse que não. E para entrar no México, eu disse que não. Então, ela disse que eu não podia, eu só podia chegar até Nicarágua, porque Honduras pedia visto pro Brasil. Rapaz, eu não sabia disso. Ó. Ai, meu Deus, só Jesus na causa, nessas horas. Mamãe? Bem assim eu fiquei, gente. Eu abaixei a cabeça e fiquei em silêncio.
O que é que eu vou fazer agora? Então eu tinha que entrar em duas fronteiras, Honduras e México, de forma ilegal. Eu achando que eu só tinha que entrar pela do México de forma ilegal. Mas chegou a grande surpresa de que em Honduras também não me aceitavam. Ou seja, não é que não me aceitavam sem visto. Eu precisava do visto para poder entrar por Honduras. E a minha amiga podia, sim, entrar. Então, a gente comprou as passagens de ônibus por Ticabús, entende? E chegamos até Nicarágua. Chegando em Nicarágua, descemos do ônibus. Não, Dominique. Chegamos do ônibus. Gente, eu tirei isso daí porque ele ia quebrar. E eu ia ficar chateada. E eu chateada não sou gente boa. Então, chegamos em Nicarágua, descemos do ônibus, pegamos nossas coisinhas e tudo. E perguntamos aí mesmo para os taxistas se eles conheciam alguma pousada econômica. E eles falaram que sim. E justamente em frente à rodoviária tinha uma casa, entende? Era uma casa de esquina. E a gente foi aí, tocou a porta, tinha uma mulher grávida, mais ou menos nova. Ela tinha um filho também de uns 10 anos, uns 8, 9, 10 anos. E a parte estava grávida. Ela morava sozinha com o filho e tinha uma empregada doméstica, ela que ajudava ela nas atividades da casa dela. Porque ela era a casa dela, mas ela alugava quartos. Então, eu aluguei um quarto com ela. A gente ficou aí 2 semanas, gente, porque estávamos... Eu não sabia nem como atravessar a fronteira de Honduras. Então, não podia me mover. Eu estava presa em Nicarágua. Presa no sentido, não presa de forma policíaca, não. Eu estava sem poder dar o seguinte passo. A isso eu quero me referir. Então, para economizar, gente, muitas vezes eu comia aveia. Eu comia aveia muitas vezes, entende? Para poder me sustentar mais. Não pense que a gente estava viajando e de luxo, não. Era tudo muito, muito baixo valor, tudo muito econômico que a gente usava, entende? A gente procurava não gastar com besteira, a gente nem gastava com besteira, entende? Porque esse não era o propósito da viagem, a gente não estava fazendo uma viagem de férias. Então, a gente conversou com a dona da pousada, que eu não lembro como se chama ela, e ela falou, eu contei pra ela qual era o nosso problema, né, atual. Porque ela percebeu que a gente estava com algum problema. E ela disse, quando a gente contou pra ela, ela falou que conhecia um rapaz, fecha isso, por favor, que ela conhecia um rapaz que você pagava, naquele tempo, 20 mil pesos mexicanos, 20 mil pesos mexicanos, e 20 mil pesos mexicanos, e ele me levaria de forma ilegal de Nicarágua, até o México. Ele ia me passar a fronteira de Honduras, entende? Porque depois de Nicarágua vem Honduras, gente. Então ele ia me passar pela fronteira de Honduras, pelas montanhas de Honduras, e daí ia entrar em Guatemala, entende? E depois iria me atravessar ao México. Então eu disse que sim. Então o que foi que eu fiz? Eu disse pra ele, vai eu e minha amiga. Ele disse, não, se for as duas juntas tá bem, só que vai ser 20 mil por cada uma. Então eu disse, ai rapaz, mas por quê? Ela disse, porque são 2 pessoas. Então como a minha amiga, ela podia entrar por Honduras, porque é mexicana, entende? Então o que aconteceu foi o seguinte, eu disse pra ela que eu não podia pagar os 20 mil pesos pra ela me acompanhar. Então ela ficou, eu comprei a passagem dela para o México, de Nicarágua para o México, para que ela ficasse me esperando na rodoviária de Chiapas, México. Entende? A minha trajetória. Então, isso foi o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu. Então, quando ela disse, não, é muito perigoso pra você sozinha, você não conhece esses homens, não sei o quê. Eu disse, olha só, Geraldine, com tudo e medo eu vou, porque eu não tenho outra opção. Eu tenho 2 opções, realmente. Eu tenho a opção de continuar e a opção de voltar pro Brasil. Porque aqui em Nicarágua eu não vou ficar. Nem passava pela minha cabeça ficar em Nicarágua. Nicarágua é só um passo, entende? Então, minha amiga ficou muito preocupada, né? Ela ficou mais preocupada do que eu. Então, ela começou a chorar e disse, não chora, tudo vai dar certo, se eu morrer, morreu. E se eu não morrer, a gente se encontra em Chiapas, né? Então, eu subi ela no ônibus, ela levou minhas coisas, eu só fiquei com uma bolsa, a minha bolsa do computador, entendeu? E ela subiu no ônibus e foi embora. E eu fiquei em Nicarágua sozinha. Daí, no dia seguinte, eu fiquei uma noite mais em Nicarágua. No dia seguinte, esse senhor chegou nessa pousada. Falou comigo, me perguntou se eu já estava pronta, entende? Eu disse, estou pronta. E fomos, e daí fui com ele. A gente foi com ele. Gente, quando eu fui com ele, a gente foi, né? A gente foi nesses táxis bicicleta, que parece uma motinha, também bem engraçadinha. Daí fomos perto pra um caminho aí que ia saindo já mais da cidade. Quando chegou nesse caminho, a gente desceu e ele me levou com outros 2 homens que estavam com cavalos. E me entregou pra esses 2 homens. É como uma máfia, gente. Como que o daqui entrega pra o daqui dá segmento e assim, entendeu? Então, o homem que me entregou, o homem que conversou comigo em Nicarágua, me disse, a gente vai se ver em Guatemala. Ou seja, aí na montanha, desculpa, na carretera de Honduras, Guatemala. Amanhã. E eu disse, ok. Então, eu fui com esses 2 homens de cavalo pelas montanhas. Eu fui montada num cavalo com um, e o outro homem estava no outro cavalo. Eram 2 cavalos e 2 homens e eu. Eu estava montada num cavalo com um homem, entende? E o outro homem ia sozinho. E os 2 tinham um machado. Desses facão, desculpa, um machado não, um facão. Porque eles iam caminhando, o cavalo ia caminhando, né, o caminho, e eles iam cortando
os galhos das árvores, dos matos, entendeu? Com o machado. E eu no galope, né? Eu tava na garupa do cavalo com um dos homens. Entendeu? Conversando com eles, como se eu conhecesse eles de muito tempo, gente. Eu conversando com eles. Entendeu? Se eu tava com medo, eu não demonstrava. O medo tava tão metido que não tinha tempo para ter medo. Realmente, eu não tive tempo de saborear esse medo. Eu não tive tempo de sentir a intensidade desse medo. O meu objetivo naquele momento era chegar no México. O meu objetivo era chegar e abraçar minha filha. Então, qualquer outra coisa que eu pudesse sentir negativa, que me pudesse impedir desse meu objetivo, eu não dava mais mínima importância. Entende? Então, eu fazia amizade com as pessoas, eu era muito agradável, muito amável, respeituosa, entende? E eu agarrava a confiança deles. Então, a gente foi subindo a montanha, a gente caminhou de cavalo com mais ou menos uma hora e meia. A gente foi bem cansado, que até minha bunda já tava doendo. Chegamos na casa de um deles. Um deles morava já lá no pico da montanha com a família, com os filhos, com a esposa. Quando eu cheguei lá, tava a esposa deles. Eu lembro que eu disse, eu tô com vontade de fazer xixi, tô morrendo de vontade de fazer xixi. Daí a esposa de um dos homens me levaram pra um lugar onde eles faziam xixi lá na montanha. Fiz xixi, ela ficou aí comigo, fiz meu xixizinho, daí voltei de novo pra casa deles. E eu lembro que ela tava cozinhando, era com uma mistura de arroz com alguma outra coisa aí, uma comida deles mesmo aí, né? E um menino, um dos filhos dele, mais ou menos da idade da Nicole, que era minha filha mexicana, que eu estava indo procurar ela no México, tinha mais ou menos a idade dela, uns 5, 6 anos. E ele disse, você tá indo pra onde? Você vai morar aqui? E eu falei pra ele, não, eu tô indo ver minha filha no México. E ele disse, quantos anos tem a sua filha? Eu disse, tem 6 anos. Como é o nome dela? Se chama Nicole. Daí ele saiu correndo, foi dentro da casa dele, daí depois o menininho de 6 anos voltou com uma balinha, dessas balas normais de 50 centavos, 10 centavos, umas balas de armazém. E me entregou e disse, quando a senhora vê a sua filha, entregue essa bala pra ela. E eu disse, perfeito, vai ser uma missão cumprida. E guardei essa balinha, gente, como se fosse um talismã. Porque a criança me deu essa bala e foi um propósito ainda maior eu ter que chegar no México para poder entregar essa bala para minha filha, entende? Então me deu ainda mais força esse menino. Esse menino me deu ainda mais poder. Essa balinha, que para muita gente vê é uma coisa tão insignificante, ele me entregou com muita força. Essa bala estava cheia de força. De uma criança de 6 anos, tá entendendo? Que me estava desejando chegar com a minha filha para poder entregar essa bala para ela. Então, isso me encheu de esperança. Entende? Eu até chorei, lembro que chorei naquela época, de emoção. Não foi de tristeza, foi de emoção. Então, um ratito. Então, tudo bem, né? Daí o homem falou que a gente tinha que esperar chegar à noite. Por que chegar à noite? Porque a gente não podia avançar, entendeu? Pelas montanhas, pela fronteira, pelas montanhas, de dia, porque os policiais de imigração podiam ver a gente. Então, a gente tinha que esperar ser de madrugada. Então, eu fiquei aí na casa deles até de madrugada, esperando da hora, né? E depois um dos homens, não foi os dois não, só foi um comigo pra continuar o caminho. E caminhando. E era mais ou menos como 1 da madrugada. 1 ou 2 da madrugada máximo. E ele até me disse, não fume nenhum cigarro, porque eu sou fumante, gente, de tabaco. Então, ele pediu, porque até a brasa do cigarro podia chamar a atenção dos soldados, né? Da migração. Gente, foi um caminho pela selva na montanha, entende? Foi muito intenso, eu e esse homem sozinho. Era um breu, nem sequer a lua cheia, gente. Tomara que tivesse sido lua cheia para poder ver um pouco, né? Mas era um breu, gente. Não podia ver nada. Absolutamente nada. Então, chegamos Gente, eu lembro, tem uma parte aí, dessa parte aí da montanha, que eu lembro perfeitamente bem, que tinha um rio, que tava correndo um rio, entende? E tinha uma parede de areia, que estava totalmente assim, gente. Como se fosse era literalmente uma parede de areia de mais ou menos uns 3 metros de altura. E o homem subiu rápido. E ele lá de cima disse, agora é sua vez, você tem que subir. Eu disse, rapaz, como é que eu vou subir com isso daqui? Eu não tinha mais mínima ideia. Ele, você vai ter que subir. Daí eu meti as minhas mãos dentro das areias, assim, entende? Pra ir subindo. E fui subindo, gente, como se fosse Homem-Aranha. E consegui. Como? Eu não sei. Tem coisas que a gente faz que a gente não sabe como a gente fez. É quando a gente percebe a fortaleza que a gente tem no nosso interior, entende? E mais quando a gente tá em modo sobrevivência. Quando estamos em modo sobrevivência, a sua mente dá uns estralos, assim, de luz, entende? De ideias que você nunca esperava ter. Mas total, eu consegui. Daí passamos e continuamos caminho. Tudo selva, gente. Tudo mato. Pra você olhava para um lado mato, olhava pro outro mato. E é mais, você não olhava nada porque tava escuro, mas era tudo mato. E de repente a gente chegou na BR, entende? Que ainda estava do lado de Honduras. Quando a gente chegou nessa BR, ele falou pra mim, abaixa a cabeça. E era breu, hein? Tudo escuro. Abaixa a cabeça, eu fiquei assim, abaixada. Gente, faz de conta, ó. Aqui tá a BR e eu tava no acostamento do lado da selva. E eu tinha que ficar aí baixinho, com a cabeça baixa por se algum carro de polícia passasse e não me visse, né? Fica aqui, eu já vou embora e você vai ter que ficar aqui. Eu olhei pra ele e disse, como assim? Você vai me deixar aqui sozinho e vai embora? Vamos passar por você de carro e vão pegar você.
E eu não tinha opção, gente. Era o que ele dissesse, não era o que eu falasse. Era o que ele dissesse, entendeu? Não era o que eu queria, era o que ele dissesse. Eu tinha que dizer que sim. Aunque eu queria dizer que não, eu tinha que dizer, ok. Ok. Fiquei aí. E ele foi embora. Eu nunca mais vi esse homem na minha vida. Até hoje, nunca mais. Foi a última vez que eu vi. É o pai do menininho que me deu a bala pra levar pra minha filha. Entendeu? Daí eu fiquei aí, entende? E eu escutava o barulho, gente, da selva, entende? Os sapos, as cobras, ou seja, eu não vi, mas eu escutava. Era as 2 da madrugada, 2, 3 da madrugada, gente. Silêncio total, silêncio da civilização, mais ruído da selva, entendeu? Pura selva. E eu estava aí, eu fiz exatamente o que ele disse. Eu não sei mais ou menos quanto tempo depois, não sei se meia hora, 15 minutos, não foi muito tempo. Máximo meia hora depois, estacionou um carro justamente mais ou menos onde eu estava escondida. Quando esse carro estacionou, desceram 3 homens. E eu fiquei abaixada. Um desses 3 homens era o primeiro homem, entendeu? Que eu conheci em Nicarágua, que foi o que iniciou essa travessia até o México. Lembra que eu falei pra vocês que o primeiro homem me entregou para os segundos homens? E assim, e quando eu vi, eu reconheci. Quando eu reconheci, e ele disse, pode sair, pode sair. Daí eu saí, toda cabreira, né, toda assim, assustada. E daí eu falei pra ele, ai, que legal, que bom que vocês chegaram. E daí os outros 2 homens, eu não sabia quem era. Também fazia parte da máfia de fazer travessias de imigrantes ilegais. Então, daí eles pediram pra eu subir no carro, né? Subimos no carro e era eu atrás, eu e o primeiro homem que eu conheci em Nicarágua, e os outros 2 que eu não conhecia ainda, iam adiante do carro. Daí a gente seguiu adiante, mais ou menos uns 10 minutos depois, ele parou em um motel. Era um motel de estrada. Ele parou aí e disse que a gente ia descansar. Gente, quando a gente ia descansar um pouco pra acordar, pra gente sair de manhã cedo. Quando ele disse isso, entende? Eu pensei que eu ia ficar até um no quarto, mas não foi assim, gente. Pra economizar, porque tudo tava pagando eles, né? Pra economizar, entende? Olha só, mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eles me cobraram 20 mil pesos mexicanos pra me levar de Nicarágua até o México de forma ilegal. Só que eu ia pagar, entende? Eu tinha pagado já os 10 mil pesos mexicanos adiantados. E a outra metade, os outros 10 mil pesos, eu só ia dar quando a gente chegasse no México. Entende? Porque eu ia ter que passar no banco e pegar esse dinheiro pra poder dar pra ele. Entendeu? E também por uma segurança de que ele ia fazer o trabalho dele certinho, não é isso? Só que nesse 20 mil, tava incluído a minha comida. E eles me davam de comer de vez em quando. Não era, e era comida barata, gente. Comida baratíssima. Deixa eu contar assim, daí a gente chegou nesse hotel, a gente dormiu, os 3 no mesmo quarto. Os 4 no mesmo quarto. Eu e os 3 homens, que eu nunca tinha visto na minha vida. Entendeu? Eu tinha opção? Não tinha. Eu tinha opção sim, eu tinha opção de sair do quarto. Mas se eu saísse do quarto, o que era que eu ia fazer? Eu tinha que ter a segurança de que tudo ia dar certo. Com tudo e medo eu fiz. Entende? Daí eu não consegui dormir, gente. Realmente eu não consegui pregar o olho, entendeu? Eles dormiam, roncaram e tudo. Eu fiquei assim, com o olhinho assim, ó, só vendo tudo. Era uma cama de casal e uma cama de solteiro. Na cama de solteiro dormiu eu. E os outros 3 dormiram na cama de casal. Eles deixaram eu dormir sozinha na cama de solteiro. Então, quando chegou de manhã bem cedinho, todo mundo já estava acordado, porque eu nem consegui dormir. A gente foi embora. E passamos Guatemala. Já estávamos em Guatemala e tudo. Chegamos na capital de Guatemala. E eles falaram, você precisa pegar o resto do dinheiro agora, porque a gente já não tem mais dinheiro. E a gente precisa para poder pagar o barco para poder atravessar você pelo rio de Guatemala para o México. Eu, besta, achando que eu já tinha agarrado a confiança deles, fui no banco aí mesmo em Guatemala, que estava em frente à rodoviária de Guatemala. Minha amiga, gente, lembrando da minha amiga continuava em Chiapas, entende? Já tinha passado uma semana disso tudo que eu tô contando, e ela esteve 1,5 em Chiapas me esperando na rodoviária, lá em Chiapas me esperando, voltando a Guatemala. E daí peguei o dinheiro e dei pra ele. Ele me levou como se chama? Ele me levou pra esses lugares de prato feito, pra poder comer alguma coisa, comi, e depois eu lembro que ele falou pra mim, eu preciso ir no banheiro. Daí fomos lá na rodoviária, né, porque a gente ia pegar o ônibus, os outros 2 que estavam no carro já foram embora. O rapaz esse pagou o que tinha que pagar pra ele e foi embora. E esse homem, ele falou pra mim que tinha que ir no banheiro, eu disse, eu também aproveito e vou no banheiro também. No mesmo banheiro, aí mesmo na rodoviária. Daí, ele entrou no banheiro e o banheiro das mulheres estava do lado. E eu aproveitei e fui no banheiro das mulheres. Fui no banheiro e tudo, fiz o que eu tinha que fazer e saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, gente, eu fiquei na porta do banheiro dos homens esperando esse homem sair. E ele não saía, não saía, não saía, não saía, não saía, não saía, até que eu me desesperei e entrei dentro do banheiro dos homens. Gente, o homem tinha ido embora. Ele me deixou aí sozinha. Me deixou sozinha, gente. Sem nenhum centavo, não tinha dinheiro. Porque todo o meu dinheiro eu tinha dado pra eles. Eu não tinha dinheiro,
eu fiquei desesperada, entende? Liguei, comecei, foi tudo muito rápido, eu não tive muito tempo. Então, eu entendi que eu estava sozinha, entendeu? Eu entendi isso muito rápido, então comecei a atuar. Comecei a perguntar às pessoas qual era o ônibus que levava para o povoado que fazia a fronteira com o México. E o povo me falava e eu peguei esse ônibus. Falei com o motorista, contei pra ele mais ou menos que eu estava sem dinheiro, que eu fui assaltada. Eu não contei pra ele que eu era ilegal, nem nada disso. Só falei pra ele que eu tinha sido assaltada naquele momento e que eu não tinha dinheiro e eu precisava ir pra esse povoado, entende? Gente, foi difícil. Foi difícil porque eu estava sozinha. Foi difícil porque, com tudo e medo, eu fiz. Entende? Então, o motorista, ele foi... Gente, eu tive muita sorte nessa aventura, nessa viagem. Eu tive muita sorte. Teve um anjo da guarda. Eu tenho um anjo da guarda que me protege 24/7. Meu anjo da guarda não dormiu, não, gente. Não dormiu. Ele ficou comigo do lado todo. Entende? Por isso eu tenho a certeza de que tem uma força maior, uma força divina nesse mundo. O universo é poderoso, entende? E quando você tiver medo, faça com tudo e medo, mas faça com a segurança de que você pode fazer. Entende? Esse foi o meu segredo. Eu não desacreditei de mim em nenhum momento. Eu nunca duvidei de que eu ia conseguir chegar até a minha filha. Nunca duvidei. Entende? Nunca duvidei. Atuei sempre como se eu já tivesse conseguido. Então, tudo bem. Cheguei, né? Subi nesse ônibus. Gente, foi muitas horas de viagem. Muitas horas. Muitas horas. Era um ônibus já velhinho, desses ônibus que parecem ônibus dos Estados Unidos, desses de escola. Ah, pois desses ônibus assim. Só que tava bem velho já, gente. Todos os bancos do ônibus estavam velhos. Subia pessoas com galinha, subia pessoas de todo jeito, gente. Mas eu caladinha, eu tava de graça. Aí o motorista deixou eu viajar de graça. Ele se compadeceu da minha situação. Contei pra ele que eu tinha sido assaltada. Não contei a história real, só falei pra ele que realmente eu fui assaltada. Eu não menti pra ele, eu só não contei que eu era ilegal, entende? Mas eu não menti pra ele. Realmente eu tinha sido assaltada. E ele viu que eu não era daí, entende? Ele viu que eu não era uma pessoa ordinária. Ele viu que eu era uma pessoa séria. Então, cheguei aí Daí, o tempo todo no ônibus, eu só ficava pensando. Um calor, rapaz. Um calor. Um cheiro estranho. Tinha cheiro de tudo misturado. Então, total. Cheguei agradeci ao moço, né, e tudo. Obrigada, senhor. Agradecida. Desci na rodoviária desse povoado que faz fronteira, de Guatemala, que faz fronteira com o México. Quando eu cheguei aí, eu não sabia o que fazer. O que era que eu ia fazer? Sem dinheiro, sem nada, gente. Eu não conhecia ninguém em Guatemala, ninguém. O que era que eu ia fazer? Gente, eu lembro que aí na rodoviária de Guatemala tinha pessoas, homens, entende? Em bicicleta táxi. Bicicleta normal, que tinha garupa. Só dava pra carregar uma pessoa. Uma bicicleta normal que você pagava, subia nela com o piloto, né? E ele te levava onde você queria. Daí chegou um moço, um senhor com mais ou menos uns 65 anos de idade, 60 mais ou menos, com a bicicletinha dele, oferecendo o serviço dele de táxi. Daí aí eu comecei a chorar. Eu olhei pro senhor e me saiu as lágrimas. Falei, moço, era de noite, gente, era já tarde da noite. Eu passei o dia todo no ônibus, foi uma viagem de um dia inteiro, entende? Então eu cheguei de noite e eu não sabia o que fazer, entende? E daí eu contei pra ele o que tinha acontecido, eu contei pra ele o que estava acontecendo, qual era o meu objetivo. E sabe o que foi que esse senhor disse? Suba, eu vou levar a senhora pra minha casa, vou levar você pra minha casa. Não se preocupe nem se assuste, não vai acontecer nada com você. Lá eu moro com a minha esposa, e a minha esposa está em casa. Gente, eu nunca tinha visto esse homem, que eu agradeço muito, obrigada também. Me levou pra casa dele, entende? Uma casa muito humilde, só tinha uma cama. Eu dormi no chão, entende? Com um lençolzinho assim, entende? Era uma casa muito pobre, humilde, mas foi aberta as portas com todo amor e respeito. Eu agradeço muito ao universo e a esse casal, muito, entende? Muito. O que eles tinham pra comer, eles me davam a mim também. Fiquei uma semana em Guatemala, na casa desse casal. Uma semana. Por que eu fiquei uma semana? Porque esse moço tava procurando, ele ia me ajudar a passar, entendeu? A fronteira. Só que eu ia ter que pagar 5.000 reais, perdão, 5.000 pesos mexicanos, pra eu poder passar pelo rio de Guatemala para o México. Porque o lancheiro, ou seja, o homem da lancha, uma lancha improvisada que eles fazem, eles colocam uma tábua, entende, grande, em cima de 4 boias de caminhão. É assim que eles passam. E assim foi como eu passei pelo rio uma semana depois. Entende? Daí, ai, gente, meu netinho é fogo, deixa isso aqui. Ok. Então, uma semana depois ele conseguiu uma pessoa de confiança, né, pra não me prejudicar.
porque ele disse que qualquer pessoa podia me passar, mas como eu sou branquinha, eu sou loirinha, ele era muito claro comigo. Não caminhe perto de mim, por favor, porque se imigração me vê, os polícias me vê perto de você, vão pensar que eu sou um coiote. Coiote, gente, assim se chamam aqui, ou mula, são as pessoas que levam, como esses homens que estavam me levando de uma fronteira para outra de forma ilegal. Eles têm o nome de coiotes ou mula. Então, ele disse que eu tinha que sempre caminhar sozinha pela rua, entendeu? E ele caminhava do outro lado da calçada, e eu tinha que estar observando por onde ele caminhava para poder seguir ele, e seguindo ele, mas a gente nunca caminhava junto, porque eu me destacava muito na raça deles, de Guatemala. Eles normalmente são de tom de pele mais de moreno, entende? São morenos de cabelo liso, entende? Por exemplo, no Brasil também tem a raça brasileira muito variada. Então, você não confunde, se você não acha estranho se você vê um loiro caminhando do lado de uma pessoa morena. Já em Guatemala, é estranho, porque é difícil você ver uma pessoa loira lá. Eu, pelo menos, não vi nenhuma. Pode ter? Claro que pode ter. Mas eu, Daniela, não vi. Pelos lugares por onde eu passei, não tinha. Eu era a única, eu me sentia até diferente. Eu era diferente aí nesse momento, entende? Eu não me sentia superior, porque realmente eu não me sentia superior, eu só me sentia diferente. Eu me destacava, era como se colocasse um caroço de feijão num pacote de arroz. Você rapidamente você vai encontrar o feijão, entendeu? Faz de conta, assim. Então, chegou o dia, depois de uma semana, ele encontrou uma pessoa de confiança, amigo dele, e a gente passou e me cobrou 5.000 pesos mexicanos para me levar até onde minha amiga estava me esperando na rodoviária de Chiapas, México. Gente, quando passamos na rodoviária, pegamos um táxi, ele me deixou aí, eu paguei a ele, agradeci, entende? E ele foi embora. E eu peguei um táxi e pedi pro taxista me levar pra rodoviária. E aí encontrei a minha amiga, Foi um reencontro lindo depois de quase 3 semanas, entende? Foram como 3 semanas que ela ficou me esperando na rodoviária de Chiapas com as coisas, com as malinhas, entende? Ela dormia aí porque também não tinha dinheiro, ela dormia na rodoviária. Mas se algum dia alguém me perguntar, você conheceu na sua vida pessoas boas? Você teve na sua vida alguma melhor amiga? Eu tive. Eu sei o que é ser uma pessoa boa. Eu tive essa sorte. Entendeu? Eu tive muito essa sorte, porque Geraldine foi uma peça muito, muito, muito importante nessa trajetória, gente. Foi algo incrível, entende? Tem coisas que não tem palavras, gente. Tem coisas que não tem palavras. Geraldine fez por mim, entende? O que muitas pessoas nunca fizeram. Entende? E eu sou muito agradecida. Eu tive 2 anjos da guarda. Um anjo da guarda do universo, que me colocou aí para poder cuidar de mim 24/7 sem descanso. E tive um anjo da guarda terrestre, caído do céu, que se chama Samir, mais conhecida como Geraldine. É difícil, gente. É reconfortante saber que eu tive essa sorte. É muito reconfortante porque eu me sinto uma mulher sortuda, bendecida, abençoada. E eu vejo a resiliência e o valor que eu tenho como ser humano. E ela também. Entende? E eu valoro muito isso. Porque eu tive. E se eu tive é porque existe. Pode ter certeza disso. E se um dia você, Geraldine, ver esse vídeo, eu quero desejar pra você tudo aquilo que eu não posso te dar, que o universo te dê. Tudo de mãos cheias pra você. Você é uma das melhores pessoas, se não é a melhor pessoa do mundo que eu conheci na minha vida. Juntamente com o meu marido, Marco Santini, que é o meu marido atual. Que são 2 pessoas incríveis. Pero enfim, gente, chega de emoção, entende? Vamos seguir em frente. Então, chegamos aí na rodoviária de Chiapas, entende? E aí, na rodoviária de Chiapas, gente, a gente pegou um outro táxi, entende? E fomos para... deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como eu paguei esse homem 5.000 pesos mexicanos pra me passar última pelo Rio? Como? Porque eu me contactei por via internet com pessoas, amizades minhas que eu conheci aqui no México, porque lembra pra vocês que eu moro aqui no México desde o ano 2003. Então eu já tinha, entende? Pessoas que eu queria muito, pessoas que me querem muito aqui no México. E eu contei pra eles o que estava acontecendo e eles me depositaram dinheiro emprestado, obviamente. Quando eu cheguei aqui no México, comecei a trabalhar de novo, eu paguei a todo mundo, não devo nada a ninguém. Mas naquele momento eu precisei ajuda econômica, monetária. Então, essas pessoas daqui do México me ajudaram, me patrocinaram o que restou da minha viagem, entende? Foi um patrocínio emprestado, gente, tá claro. Então, fui no banco outra vez, no caixeiro eletrônico, eu tirei dinheiro e fomos pra uma pousada pra poder dar seguimento. Eu não podia, gente, porque todo mundo pode pensar, você já podia pegar um ônibus aí em Chiapas, na rodoviária aí, até onde sua filha tá. Não é tão fácil.
Porque não é fácil. Gente, estávamos perto de uma fronteira, entende? Então, o que era que acontecia aí? Então, no caminho tinha muita migração. Tinha muitos agentes migratórios na estrada do México. Foi pior ainda. Gente, fiquei em Chiapas, como mais ou menos umas 2 semanas, escondida, porque eu não podia sair do hotel. Aí em Chiapas, a maioria das pessoas eram bem morenas e eu logo me destacava que podiam chegar perto de mim e pedir meus documentos. E eu não tinha... Eu tinha documentos, mas não tinha o visto. Eu tinha meu passaporte, eu tinha tudo. Só que eu não tinha o visto mexicano. Entendeu? Então, se eles me pegassem, eles iam mandar eu de volta pro Brasil. E tudo que eu fiz não ia ter dado em nada. Então, eu fiquei aí, né, nesse hotel. Minha amiga conseguiu um trabalho por alguns dias. Conseguiu um trabalho, ela trabalhou um pouco, ajudou também na comida e nessas coisas. E quando a gente foi na rodoviária, passou 2 semanas e tudo, daí fomos na rodoviária. Daí, chegando na rodoviária, a gente pegou um ônibus para ir para Arriaga, Chiapas. É um lugar que se chama Arriaga, em Chiapas. Saímos do povoado onde a gente estava, em Chiapas, e fomos para outro. A gente foi indo de pouco a pouquinho, entendeu? Daí chegamos em Arriaga. Em Arriaga, gente, a gente ficou perto a gente ficou em uma pousada perto da Béstia. A Béstia é o nome que colocaram no trem, um dos trens mais famosos do mundo, que é onde pessoas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, muitos lugares, Panamá, querem ir para os Estados Unidos e vão aí para Arriaga primeiro, aí no México, em Chiapas, para subir no teto desse trem que leva até o norte do México para passar aos Estados Unidos, que também é conhecido como Trem da Morte. Trem da Morte ou Béstia. A Béstia. Podem procurar em YouTube, vocês vão ver a trajetória. Então, eu fiquei mais ou menos a uma quadra, um quarteirão, entendeu? Uma pousada perto desse lugar. Porque eu tava pensando até em subir nesse trem, gente. Tô doida, né? Só que alguma coisa em mim, a bruxa que tem dentro de mim, porque eu sou bruxa, gente. Eu tenho uma bruxa dentro de mim poderosa. Falou pra mim que eu não me movesse até ela me avisar. Então, não fui pra lugar nenhum. Fiquei 2 semanas em Arriaga, entendeu? Até que eu falei com minha amiga, eu pedi pra ela falar com um polícia, oferecer dinheiro pra ele. Um polícia normal, assim, de cidadezinha, né, de rua, assim. Ele tava numa caminhonete, entendeu? Eu vi ele passando e eu disse pra ela, vem conversar com ele e pergunte pra ele se ele não quer ganhar dinheiro, entendeu? R$500 pra que ele me passe pela estrada e para passar por migração, né? Porque tinha uma parte que tinha migração, carros de migração e tudo. E eu ia agachada, gente. E ele aceitou. E ele me levou até Oaxaca, que já é outro estado, outra cidade. Então cheguei, graças a Deus, já chegamos em Oaxaca. E chegando em Oaxaca, a gente comeu alguma coisa, né? Em frente à rodoviária de Oaxaca tem vários lugares de comida mexicana, baratas e boas. A gente comeu aí alguma coisinha, entendeu? Porque quem tá com fome tem que se alimentar também, né, gente? Porque na minha travessia das montanhas eu comi muito pouquinho comia. Então, quando chegamos aí em Oaxaca, compramos as passagens de ônibus, minha e dela, para a cidade do México, que é a capital do México, cidade do México, Distrito Federal. E aí a gente comprou a passagem, a minha e a dela. Gente, eu lembro, a gente entrou dentro do ônibus e tudo, a gente sentou lá no final mesmo. Eu lembro, gente, na minha trajetória, eu tava com uma roupa só. Eu tava com uma blusa azul, uma baby blue, uma blusinha azul, uma blusa compridinha azul. E uma Capri, entendeu? Eu tava com uma Capri, um tênis rosa de Pumas, da marca Pumas, e um boné branco da Nike. E um rabo de cavalo, entendeu? Que saía pelo boné. Meu cabelo tava um pouco mais, ele tava comprido. Então eu me lembro que o meu boné, eu baixei assim e usei a perna da minha amiga como de travesseiro. E dormi. Gente, eu tava muito cansada. Eu tava sem dormir vários dias. Eu não dormia quase. Entendeu? Eu tava super cansada. E a tensão, tudo isso, o emocional, o físico, tudo estava muito agotado. Tá? Então eu dormi. E o ônibus foi, né? Caminho, destino, cidade do México, Distrito Federal. Só que chegou um momento, era de noite já. Só que chegou um momento, eu tava aí dormindo e tudo. E de repente, gente, eu senti uma luz na minha cara. Uma luz bem forte na minha cara. E acordei, né? E era um agente migratório, uma polícia de imigração. E eu disse, o que aconteceu? Boa noite. A senhora pode me acompanhar com seus documentos, por favor? E eu não demonstrei nervosismo. Entende? Eu sou muito boa, gente. Eu sou uma mulher muito segura de mim mesma, entende? Eu sou super boa nessas coisas. Minha amiga ficou paralisada e eu como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse... Eu só me assustei por causa da luz, né? Que tá na minha cara e eu fiz assim, que ele colocou a luz na minha cara. Me acordei e eu desci. Ele pediu para o motorista do ônibus. Dominique, não hagas ruído, por favor. Ele pediu para o motorista do ônibus esperar, enquanto eles faziam perguntas para mim. Quando eu desci, eu fiquei no meio, eram 5
oficiais de imigração. Era uma mulher e 4 homens, me lembro como hoje. E eles começaram a fazer várias perguntas pra mim. Pra começar, eu falei pra eles, porque eles perguntaram pra mim, de onde você está vindo agora? E eu falei, de Ariaga. O que é que você foi fazer lá? Eu fui passear. E quem é a pessoa, a mulher que está lá com você? Ela trabalha para mim. O que é que ela faz? Ela é minha secretária, eu falei pra ele. Entende? Falei bem assim. E você está indo pra onde agora? Onde você mora? Eu moro em Colima. Ah, você mora em Colima. E começaram a fazer... Então, daí eles falaram pra mim. Então, se eu fizer pergunta sobre Colima, você vai saber me responder? E eu respondi pra ele, pode perguntar o que você quiser. Daí me perguntou sobre ruas, sobre lugares, me perguntou sobre os pontos turísticos. E eu comecei a dizer tudo, dos vulcões, entendeu? Das escolas, das praias. Porque realmente eu tinha morado 4 anos em Colima. Naquela época eu já não morava aí, mas eu tinha morado em Colima 4 anos. Foi minha primeira cidade que eu morei, chegando aqui no México, foi na cidade de Colima, que está no estado de Colima. Então ele falou, realmente você mora aqui no México mesmo. Ou seja, ele sabia que eu era brasileira, só que ele não sabia que eu estava ilegal. Que eu tinha entrado de forma ilegal, eu tinha mentido pra ele, né? Daí ele perguntou, aonde está o seu FM3? E eu disse, deixei em casa, eu não sabia que eu tinha que trazer, não. Ah, mas você que tem que trazer porque pode provocar algum tipo de problema. Eu disse, que tipo de problema? Se você tem aí computadores, você pode colocar meu nome e vai aparecer aí meu FM3. Gente, mentira, eu não tinha nada. Eu só falei isso com a maior segurança pra que ele achasse que eu estava falando a verdade, entendeu? Eu tirei a pedra, gente. Eu tirei a pedra pra ver se acertava. Tá entendendo? Correndo o risco de que realmente ele fosse lá olhar no computador e ele fosse ver que eu não tinha porra de visto nenhum. Só que ele não viu, porque eu falei com tanta segurança, entende? E logo ele chamou, porque ele disse, eu vou chamar sua amiga, entende? Pra fazer umas perguntas por separado de você. E o motorista do ônibus esperando, hein? Olha só. Chamou a Geraldine, conversou com ela separado, e ela respondeu tudo o que eu falei, e ela respondeu igual. Por quê? Porque antes do começo, no começo da viagem da gente, a gente ficou de acordo. Eu falei pra ela, ó, se alguma coisa acontecer, a gente vai falar a mesma coisa sempre, assim, assado, né? Você trabalhar comigo, porque como eu assinei um papel de responsiva no Panamá, dizendo que eu me fazia responsável pela viagem dela, pelos gastos, né, dela, pela economia dela também, porque eu falei que ela estava viajando comigo, porque você está pagando tudo com ela? Dela, porque ela trabalha para mim, ela é minha secretária. Então a história ficou assim até o final. Então tudo concordou, tudo deu certo. Então é muito importante isso também, né, gente? Então ele liberou a gente, entendeu? Ele só disse uma coisa, pra próxima vez quando você sai de viagem, você leva o seu FM3 com você, pra você não ter problemas. Ok, beleza, obrigada. E já, tchau. Daí quando o ônibus foi embora, o ônibus tinha 2 motoristas. Entende? Tinha 2 motoristas. Pra descansar de repente, né? Daí um dos motoristas falaram pra mim. Quando eles pararam na próxima parada, eles falaram pra mim, ô moça, você quer ir lá embaixo na cabine da gente? Porque nas próximas paradas tem mais migração e você pode não ter a mesma sorte. E eu disse, beleza. Eles embaixo do ônibus tem uma parte que abre assim, que parece que é o lugar de colocar malas também, só que não é. É o quarto deles, gente. Tem ar-condicionado, tem telefone, tem tudo, tem colchão, tem tudo. Daí eu fiquei aí e aproveitei e dormi. Fiquei aí a viagem. E aí, como mais ou menos uns quilômetros antes de chegar na cidade do México, eles me pediram pra eu sair daí, pra eu não sair daí na rodoviária, né? Daí eu saí daí. E subi. Gente, eu tive sorte ou não tive sorte? Ei, o destino é fogo, né, gente? Quando ele tem coisa certa pra gente. Dica. Por isso eu falo, você tem que fazer as coisas com tudo e medo. Não deixa o medo apagar a sua vontade de seguir em frente, não. De continuar o caminho, não. Entendeu? Porque com tudo e medo fui. Eu não tinha nada que perder. Eu já estava aí. Entendeu? Então saí e voltei para o meu banco lá, o meu assento no ônibus com a minha amiga. E tudo fluiu bem. Chegamos na rodoviária da Cidade do México e compramos uma passagem para Acapulco. Entendeu? Porque antes de ir para Colima, eu queria dar um break. Eu queria assentar minha cabeça. Entendeu? Porque foi muito impacto, tanto emocional como intensidade, foi de tudo um pouco nessa viagem do Brasil para o México de forma ilegal por terra. Então fomos para Acapulco. Por que Acapulco? Porque minha amiga, essa Geraldine, é de Acapulco e a família dela é de Acapulco. A gente ficou na casa da família dela, a gente ficou 2 semanas lá e depois a gente foi para a Cidade do México de novo e da Cidade do México a gente pegou outro ônibus para Colima. Chegamos em Colima, muitas horas depois, entende? São como mais ou menos 12, 13 horas de viagem de ônibus. Cheguei em Colima, peguei um táxi e fui pra casa da avó da minha filha, da avó paterna da minha filha, para ver a minha filha. Eu lembro, gente, que a primeira coisa, minha filha desceu as escadas correndo. Mamãe. Abracei ela. E peguei a bala, gente. Lembra da bala? Do menino da montanha? Aqui está a sua bala. Missão cumprida, eu falei pra ela. Eu entreguei a bala, gente. Eu cumpri com a minha promessa. Eu cumpri com o meu objetivo. Eu fiz isso. Pelo amor de mãe que eu sinto pela minha filha. Para não cometer o mesmo erro que eu cometi com meus 4 filhos do Brasil. Entende? Foi uma forma de poder demonstrar para mim mesma, entende? Que eu não abandonei os meus outros 4 filhos do Brasil em 2003, não foi com a intenção de machucar ninguém. Foi só uma falta de consciência, uma falta de clareza. Como eu falei para vocês no começo desse vídeo, depois eu posso fazer um vídeo falando sobre essa trajetória do abandono materno dos meus 4 filhos do Brasil.
que também é uma história de muita dor e resiliência também, entende? Não foi fácil, mas isso é para outra história, para outro vídeo, gente. Continuando aqui, daí peguei minha filha, peguei as coisinhas dela, agradeci a dona Dora, que é a avó dela, assim se chama ela, e viemos para Porto Vallarta, que está a 8 horas de ônibus, que é aqui onde a gente mora atualmente, entende? E é isso, gente. Chegamos aqui, recomecei tudo outra vez, comecei a trabalhar, eu já tinha trabalho, já me esperando, entendeu? Eu não cheguei aqui e fui a procurar trabalho, não. Todo mundo aqui já me conhece, entende? Eu só dei continuidade a uma vida que eu tinha deixado em stop. Deixei em pausa, fui pro Brasil, voltei e dei play outra vez na minha vida aqui no México. Paguei a muitas pessoas que me patrocinaram, que me ajudaram, que apostaram em mim na minha viagem, né? Que eu tive que fazer. Paguei a todo mundo, graças a Deus. E é isso, gente. E hoje eu estou aqui. Hoje eu sou dona da minha própria cafeteria, que é onde eu estou agora, esse espaço que eu estou agora. Eu tenho meu marido, hoje que a gente já tem 8 anos juntos, sou casada com um italiano, que é chefe italiano, que ele tem o próprio restaurante dele. Quem me segue vê aí os vídeos das nossas rotinas. Entende? Costumo também subir vlogs de rotinas, de bastidores do restaurante, rotinas de lá de casa, bastidores daqui de Porto Vallarta, mostro pra vocês nossas aventuras, entende? Minha rotina como avó-mãe, porque eu sou avó-mãe. Minha filhinha, que tinha 6 anos, que eu levei a bala hoje, vai fazer 22 anos, dia 2 de julho, e já me deu um neto, entende? Já é toda uma mulher, já cresceu. Ela não mora comigo, mora na casa dela, e o filho dela mora comigo. E isso também é outra história para outro vídeo. Ah, porque o filho da sua filha não mora com a sua filha, mora com você? Gente, minha filha tem ansiedade generalizada e ela não se sente com as capacidades suficientes, com as ferramentas suficientes para educar ao filho dela. Então, ela me entregou, me confiou a educação do filhinho dela, que é o meu neto Dominic, que eu amo muito e está conosco. Mas ela sempre vê o filho. Ontem ela viu o filho. Entende? E está tudo bem. Entende? Sem julgamento, tudo bem. E com julgamento também está tudo bem. Quem quiser julgue, quem quiser que agradeça e que bendiga a nossa vida, tá bom? Gente, não se esqueça de se inscrever. Se vocês querem saber mais sobre a minha trajetória aqui no México, deixa aí nos comentários suas perguntas, suas dúvidas, que eu com muito carinho e respeito eu posso responder pra vocês sem nenhum problema. Deixa aí nos comentários de que parte do mundo vocês estão vendo esse vídeo. Coloque aí nos comentários se vocês estão interessados em que eu faça uma live, um ao vivo, falando sobre... Para deixar em aberto perguntas e respostas de forma mais ao vivo, né? Pode ser, gente. Eu vou fazer um ao vivo e vou deixar em aberto perguntas e respostas, tá bom? Vou ver se eu faço entre hoje e amanhã o ao vivo, tá bom? Graças. Obrigada. Não se esqueça de se inscrever pra me apoiar a crescer aqui no canal, gente. Quero ser youtuber, e mostrar o crescimento do meu netinho, ensinar a minha superação pessoal, gente, porque não está sendo fácil. 3 dos meus filhos, eu tenho 5 filhos, 3 dos meus filhos não falam comigo. Essa é outra história também, e isso é por conta do abandono, né? Eu abandonei a 4 em 2003. 3 deles não me perdoaram, não superaram isso. E um deles, que é o Naum, que é o meu filho Naum, que eu também o amo muito, com quem eu falo. Ele e com a Nicole, que é a daqui do México. Então, são coisas que eu quero conversar com vocês, para que vocês também possam conhecer um pouco da minha vida, um pouco do meu passado, um pouco da minha superação pessoal. Por que eu conto essas coisas, gente? Para que vocês possam entender de que podemos recomeçar. Mesmo que a gente tenha cometido erros no passado, podemos recomeçar de forma digna, entende? E que as pessoas que não entendem isso, que te vai seguir crucificando por causa de um erro do passado, essas pessoas não merecem estar na sua vida. Entende? Hoje eu tenho pessoas novas na minha vida e tenho pessoas maravilhosas do passado também que continuam na minha vida, entende? E eu aprendi a não julgar, porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe a trajetória da outra pessoa, a gente não sabe o porquê, não é isso? A gente não sabe. O único que o ser humano hoje em dia tá fazendo é julgar sem empatia. Então não é por aí. Então não se esqueçam de deixar um joinha assim, Dominic. Joinha! Um joinha! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Bye, bye!